Boa noite a todos, principalmente aqueles que eu não cumprimentei. Estou sozinho aqui com a pequenininha. Sejam todos bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos, agradecemos os nossos irmãos espirituais que já estão em nossas casas já há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do ambiente. E depois dessa breve saudação, eu convido o meu amigo Rubem a fazer a prece inicial. Por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. E em tua compaixão, perdoa corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas. Pois teu é o reino, e em ti são o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Que assim seja. Alguém pode sortear o tema da noite, por favor? Eu sorteei o capítulo 4, Fred, Necessidade da Encarnação. Página 76. Vamos. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos os mesmos pontos de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência é uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário,
usam mal da sua liberdade, Deus lhes concede, retardam sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação, e é quando se torna um castigo. Rubão, comentários? O que seria da humanidade se não houvesse esse processo, não, Fé? De ida, de vinda, aprendizado, né? Sofrimentos, angústias, né? A superação de vários ressentimentos de vida passada, né? O próprio Jesus falou, né, que não nos competia saber o tempo, né, ou a época da transformação do mundo. Mas ele pediu que nós fôssemos, pelo menos, testemunhas em toda a terra da doutrina que ele nos legou. E que a sua santidade, quando ele retornou ao plano, né, depois de ficar 40 dias após a sua ressurreição, né, em contato com os seus discípulos, transmitindo a eles os ensinamentos necessários para que eles pregassem, né, o incentivo aos nossos irmãos, né, os primitivos, né, esses grandes irmãos nossos, esses guerreiros, né, da luz. E é o que nós temos que ser, né, Pedro? Guerreiros da luz. É o que nos compete. Obrigado. Nada. A questão da encarnação, né, é uma medida que nos é imposta, né? Todos os espíritos, né, enquanto inferiores, enquanto ainda não depurados, são obrigados a reencarnar, né? Então, alguns, né, avançam mais rápido e outros não, né? E também há aqueles que se obstinam no mal, né? Aí eles vão fazer com que eles vão reencarnando, né? De uma maneira que eles demoram mais tempo para transpor os obstáculos, né? Que são as suas imperfeições, né? Eu vou continuar lendo. Nota. Uma comparação vulgar fará-se compreender melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido uma série de classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição, né, a aula. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio dele de desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode transpor de uma só vez os degraus intermediários, que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes, suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra,
todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem que subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem e têm idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, não faz de nada inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, por meio de suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, né? Espera só um pouquinho, filha, agora não dá. Por isso que Jesus falava daquela parábola, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Porque, na verdade, todos são seus irmãos, né? Todos são seus parentes espirituais. Não é, Rubão? Perfeito, Fred. O- os discípulos, os apóstolos, né, propriamente dito, que receberam a investidura, né, de evangelizar e disseminar a fé cristã, eles constituíram, em princípio, a igreja militante, né, que coube a eles, né, esse encargo. Olha, imagina naquela época, sem transporte, sem meios, né, de divulgação, sem mídia, sem... É um trabalho hercúleo que foi colocado nas costas desses avatares, né, da igreja militante. Assim como os espíritos superiores, né, que vieram assessorá-los, né, esses espíritos altamente desenvolvidos, né, evoluídos, eles constituíram o quê? A igreja triunfante, que é a igreja do plano espiritual, né? Então nós temos duas frequências, né? A igreja militante da pregação na terra e a igreja triunfante do mundo espiritual. Obrigado, Fé. Por nada. Mais algum comentário? Não, Fred. Então, vamos ver a questão da reencarnação, né? É uma forma, né, de Deus distribuir, né, os dons, as potencialidades de cada um de maneira igualitária, né? Porque é claro que não é possível que todos ao mesmo tempo, né, tenham fortuna, sejam belos, famosos, poderosos, né? Mas nós vamos nos encontrando nessas situações ao longo de várias vidas, né? Se nós tirarmos a reencarnação da equação, veja que o mundo vira um caos e os materialistas passam a ter razão, né? Porque sem reencarnação, por que eu vim nascer em berço esplêndido, tive todas as oportunidades da vida, sou rico, bonito, poderoso, branco, loiro, né? Enquanto o meu outro irmão nasceu na África, na Somália, passa fome, ainda tem as milícias, ou seja, um lugar terrivelmente desgraçado, né? Então, sem a reencarnação, não há justiça, né? E isso que a maioria das religiões falha em explicar, né? Muitas igrejas, é assim porque Deus quis, mas por que Deus quis assim, né? E essa é uma pergunta
que eu vejo muitas pessoas que são de outras religiões, né, e religiões mais herméticas, mais fechadas, começarem a questionar essa parte, né? Por que as coisas são assim, né? Minha mãe mesmo, ela, ela acredita que existe alguém que é o dono do circo, né? Por, porque tem tanta desgraça, tanta, né, tanta coisa errada, né? Não, mas tem um dono do circo, tem alguém que organiza, eu não sei porque é assim, mas, né, é assim. Aí nas nossas conversas é interessante, porque eu tento colocar, né, a questão da doutrina, o que nos explica, mas assim, né, quem a conversa, né, ela vai penetrando, né, igual a água na rachadura, né, de pouquinho em pouquinho. E assim são os nossos outros irmãos que que adotam uma conduta mais fechada em relação à religião, né? Então essas outras religiões, elas costumam colocar a culpa em alguém, né? Um terceiro que não é a pessoa. Então, o diabo, o inimigo, a carne é fraca, né? Não é o espírito que é fraco, é a carne, né? Quando o nosso corpo é como se fosse um animalzinho, né? Um jumento, né? Que carrega o nosso espírito, né? Para cima e para baixo. E a gente ainda trata tão mal, né? Come muito, bebe, se estressa. Então, essa é a questão da reencarnação. A reencarnação é, é um dos dogmas, se eu assim posso dizer, da, da doutrina espírita, que explica muitas outras coisas, né? Por aí a gente sente, né, que Deus é justo e bom, né? E que suas leis também são perfeitas, né? Se não fosse assim, estaria cheio de advogados no além, né? Que ia ter emprego, né, para advogado no além. Então, é assim que eu vejo. Rubem, pessoal, coloquem a posição de vocês. Sem a roda das reencarnações não haveria evolução da humanidade, nós estaríamos aí estagnados aí nos tempos primitivos. Não, Fred? E ela vem agregada a quê? Aos princípios da fé, né? A caridade, né? Nenhuma virtude pode nascer, crescer, florescer, até frutificar na consciência dos homens sem a fé raciocinada, né? É, que é o princípio relevante da doutrina espírita. É a fé que move montanhas, como falava o mestre, né? E, e quando e nossa experiência na vida carnal tem que ser aproveitada a todo custo, né? Porque é, são bilhões de almas querendo essa oportunidade, né? De se manifestar no mundo material para cumprir suas metas, né? Para rever suas falhas, seus princípios, né? Progredir espiritualmente e também, quiçá, materialmente, né? É um motor, né? Um motor que move os mundos, né? A pluralidade dos mundos habitados. Né? Obrigado, Pé. Por nada. E pegando um gancho que você colocou, né, da questão da samsara, né, das reencarnações sucessivas, outra questão interessante é assim, né, se nós, né, se o nosso espírito fosse criado junto com o nosso corpo, ou seja, se essa fosse a nossa primeira, né, reencarnação, o que seria, o que seria do nosso progresso, né? Imagina que não, nós não guardamos nenhum conhecimento. Então, nós não conseguiríamos falar, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada, porque
seríamos novamente homens primitivos, né? Estaríamos num estado terrível de primitivismo. Porque, né, se como acredita a igreja, se nós fôssemos criados ao mesmo tempo que o corpo, o mundo também não progrediria. Porque a gente sabe que só existe progresso quando o espírito retoma, ainda que de forma inconsciente, aquilo que ele aprendeu em tantas outras existências. E continua, né? Então, né, desde de Moisés, né, aí teve os filósofos, aí veio Jesus, aí vieram os mártires, né? Então, veja que tudo vem num crescendo, né? E pegando também aquela parábola do trabalhador da, da última hora, né? Então, os que foram arregimentados primeiro foram aqueles que construíram primeiro. E nós que estamos por último, estamos aproveitando, né, todo esse trabalho que já foi feito. Então, por isso que não existe outra opção senão acreditar realmente na reencarnação. Só assim Deus é justo e bom. Senão, os materialistas teriam razão. Fred, nós somos sustentados por ombros poderosos, né? Que são os nossos antepassados. Para que tanta assimilação de conhecimento durante uma vida material e depois com a morte todo esse conhecimento se perdeu? Eu me recordo de uma pessoa aí influente, eu não me recordo o nome, que ele disse, poxa, nós somos levados a estudar, 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 né? Incessantemente, e sobrevindo à morte, tudo se perde. Não é possível isso, tem que ter um fundamento, não é? Nós levamos no nosso inconsciente coletivo, né, onde estão armazenadas todas essas sensações, de todas as experiências que nós tivemos de vida passada, né, nós levamos para o mundo espiritual. E lá, o aprimoramento se dá. E outra, essas idas e vindas, né, provocam o quê? A chegada desses indivíduos aí, né, que inventores, né, esses sábios, esses criadores, esses empreendedores, né, que fazem com que a humanidade evolua, né, incessantemente, graças a Deus, né, que é assim. Eu me lembrei qualquer coisa. O Sócrates falou que o nosso conhecimento é imanente. Ele fazia com que os seus discípulos lá efluíssem já o conhecimento que eles tinham dentro de si. E de onde provinha isso? Das suas vidas pregressas, não é? Que ele criou a escola peripatética, ele tinha uma didática chamada maêutica, em que ele fazia com que as pessoas, ele chegava perto de um fórum, suponhamos, ele perguntava para os seus alunos, o que te parece a justiça? Aí era um grupo de estudantes, cada um tinha uma definição de justiça. Então, o indivíduo, no final daquela enquete, ele tinha o seu princípio e demais de todos os outros companheiros, né? De todos os outros amigos estudantes. Então, ele realizava o quê? O périplo do conhecimento sobre aquele assunto. É uma forma de ensino que deveria ser empregada aqui nos tempos atuais. Fazer com que o indivíduo se torne um pensador, né? E mostre, né? Se esforce para ter uma definição sobre qualquer conceito. Né? Aquele livro, o executivo, o freio e o executivo, uma coisa assim.
sei se vocês conhecem esse livro. Monge. O Monge e o Executivo. Ele usa esse princípio de Sócrates. Ele tinha um conjunto de pessoas, né, heterogêneas, e ele lançava um assunto, né, um tema, e todos davam sua opinião. Eu acho que esse seria o princípio principal, e que seria muito efetivo para a educação dos nossos filhos, né? Fazer com que eles pensem, que eles busquem o conhecimento, se manifestem, né? Tenham suas próprias opiniões, seus conceitos. Eu acho que é dessa forma que nós vamos evoluir. Você vê, são princípios antiquíssimos, de 350 a.C., não é? E a didática aqui é mais o quê? É uma imposição, né? Tem que aprender isso. É igual os princípios matemáticos, né? Os alunos sofrem, né, para assimilar, e também ninguém fala para no que se emprega aquela equação, aquele logaritmo. É algo que eu sempre me questionei, sabe, Fred? E pessoal, desculpe aí se eu tomei o tempo de vocês. Obrigado. Imagina, Rubem. Muito boa colocação. E uma outra coisa que, né, a falta de reencarnação provoca é assim: para que eu vou progredir? Né? Se eu comecei a minha vida agora, o que quer que eu faça vai ser apagado o dia que eu morrer, né? Que eu vou apagar igual uma vela. Para que eu vou me esforçar para ser bom? Porque ser bom dá trabalho, gente. É ou não é? Ser benevolente, indulgente, né? Perdoar as ofensas. Então não vou perdoar ninguém, não vou fazer nada e vou viver a vida ao máximo, né? Se é só essa vida, né? Agora, se tem a reencarnação e eu sou responsável por tudo que eu faço e por tudo que eu deixo de fazer também, aí a coisa já muda de figura, né? Roseli, Oi? quer falar alguma coisa? Ah, sim, eu quero. É que eu lembrei aqui que o Rubão falando dessa, como deveria ser as nossas escolas, né? Eu recordei que nós até tivemos uma palestra aqui, enquanto eu estava nativa, que já tem uma escola assim em Portugal, né, em Lisboa, que é a Escola da Ponte. Essa escola, ela trabalha, a filosofia dela, pedagógica, né, ela trabalha justamente o interesse da criança. Então, se a criança gosta muito de matemática, ela vai ser desenvolvida tudo que ela quiser dentro da matemática, ela vai ter outros conteúdos também, mas ela vai se desenvolver mais dentro dos conteúdos que ela tem aquela facilidade, aquele interesse maior. E aí, depois eles juntam essas crianças para cada uma passar para o outro o que aprendeu. Então, eles vão aprendendo coletivamente, sabe? É muito interessante esse trabalho deles. Nós tivemos um português que veio aqui fazer uma palestra para a gente. Muito legal. Quando a gente estava implantando aqui a filosofia antroposófica, né? Muito boa. E aqui, infelizmente, no Brasil, nós tivemos casos aqui de se retirar a filosofia, né? Da grade curricular, que é aonde você trabalha com o aluno para ele desenvolver esse pensamento crítico, né? Expor as suas ideias. Eles tiram do currículo. É umas coisas assim que não dá para entender. Mas pelo menos já tem alguma coisa que está sendo desenvolvida. Licença, Fred. Por favor. Existe um livro de Platão, ele chama O Banquete, onde eles reúnem os sábios da época para falar, sabe o quê? Sobre o amor. É um livro extraordinário. Então, cada sábio lá, daquela reunião, dá a sua versão sobre o amor. Eu gostaria que vocês tivessem a curiosidade de ver esse livro. Porque tem uma abordagem lá que eu me recordo, se não me engano, era do filósofo chamado Alcebiades, que também era um general.
de Atenas, em que uma determinada época, aí, todos os seres da Terra eram andrógenos. Eles tinham os dois sexos, eles viviam unidos. Só que eles evoluíram muito e quiseram obter as prerrogativas de Deus. E Deus os puniu, separando as partes, masculina da feminina. E foi um desespero de cada um procurando a sua outra parte. Muitos se encontravam, se fundiam. Outros ficam vagando aí pela eternidade em busca da sua outra cara metade. E o sinal dessa separação, segundo o filósofo, seria o umbigo humano, que é a cicatrização desse fenômeno. E tem lá diversos, tem Sócrates, etc. e tal, né? E outros grandes avatares do passado. Um livro extraordinário. Seria muito interessante se vocês um dia tivessem um interesse em ler. Obrigado. Posta depois lá no grupo, Rubão. Perfeito. O Banquete, de Platão. Roseli? Não, Fred, obrigado. É que eu ia justamente pedir para ele repetir o título. Perfeito, então. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus para fazer as vibrações, pedindo a Jesus que abençoe, ampare todos os nossos irmãos desencarnados em sofrimento, dentre estes, os nossos amigos, nossos conhecidos, a Verena, o Elias, o Alain, a Juliana e tantos outros, né, que agora um raio da misericórdia divina possa penetrar esses lugares mais difíceis e chegar até eles em forma de alívio e fé no futuro. Peçamos ainda que os nossos irmãos encarnados em sofrimento também sejam amparados. Dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que possam ser utilizados todos os meios à disposição da espiritualidade para fazer com que esses irmãos continuem vivendo e aproveitando a oportunidade única que têm nessa encarnação. Peçamos também por todos os nossos líderes mundiais, para que eles estabeleçam a paz no planeta e possam fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos por todos os centros espíritas e igrejas, templos, de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, pois servem de abrigo para muitos encarnados e desencarnados. E por fim, peçamos por nós, os trabalhadores da última hora, aqueles que mais precisam do trabalho para a sua redenção. Que Jesus nos fortaleça no caminho, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, hoje e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Rubem. Pois não. Gokubi jiso gengen shikai takama harani kamo tamahi moe demasu kamorogi kamoromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami Arahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamai no chuchumi kigari obama hikari mote arahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaera se tamai to mosu koto no yoshio kashikomi momausu miyoyamato suma hikari omikami mamori tamae sakihai tamae miyoyamato suma hikari omikami Mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimase kannagara tamahi chihaimase.
Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Assim seja. Boa noite. Assim seja, boa noite a todos. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Boa noite.